Conosco nesta manhã, nos colocamos diante de Ti, nós dependemos totalmente do Senhor. Senhor, venha nos ungir. Senhor, nós precisamos da Tua unção em nosso interior, ungindo cada parte do nosso ser. Senhor amado, nós precisamos de Ti, precisamos da Tua palavra nos salva, Tua palavra nos encaminha para a glória. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Tudo que o Senhor tem dado a nós, tudo que o Senhor tem feito a nós, tudo que o Senhor deixou disponível para nós, por meio do Espírito. Senhor, nessa manhã, queremos estar juntos aqui, desfrutando do Teu falar, desfrutando da Tua presença. Senhor, nos dê a Tua presença gloriosa. Senhor, nos dê a Tua presença. Ó Senhor Jesus, fale para dentro de cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por cada irmão que aqui está, por cada irmão também que está acompanhando pelo canal do YouTube. Que o Senhor penetre em cada coração. Obrigado, Senhor. Nós Te amamos e precisamos de Ti. Amém. Aleluia. Amém, irmãos. Dando prosseguimento às mensagens de domingo, onde nós estamos falando, baseados na primeira epístola de João. E hoje nós estamos no capítulo 2, já há algum tempo estamos nesse capítulo, e muitas palavras ricas têm sido dispensadas a nós, e nós queremos realmente que essa palavra penetre em nosso coração, faça parte da nossa pessoa, faça parte do nosso viver, que a palavra de Deus realmente habite ricamente em nós. Amém? Então, nós vamos falar sobre a unção que nos ensina. Vamos repetir esse tema? A unção que nos ensina. E nosso versículo base pode ser o capítulo 2, versículo 20 e 27. Gostaria que os irmãos lessem comigo esses dois versículos. Vamos ler? E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Tenho um pedido para os irmãos, antes de começarmos a palavra. Vamos, em pequenos grupos, desfrutar desse versículo 27. Vamos orar, ler, orar em cima dessas palavras do versículo 27. Então eu queria pedir para os irmãos, pode ficar em pé, pode fazer pequenos grupos e vamos orar um pouco essa palavra, tá bom? Amém.
Muito bom. Muito bom. Por meio de orar e ler, a palavra vai entrando em nosso coração. Essa é uma prática que a igreja tinha desde o começo, certo? Inclusive por meio de não sei, arqueologia, pode ser falado assim, foi descoberto que eles praticavam a oração em cima da palavra de Deus, né? Então, orar, ler, orar, é algo que pertence a nós cristãos. Nós podemos orar e ler, que é algo totalmente bíblico, é uma prática cristã, e que nos enche da palavra do Senhor. É muito rico, irmãos. Podemos fazer isso também individualmente, na presença do Senhor. Quando você está na sua comunhão com o Senhor, você pode orar e ler a palavra. Isso é bastante rico. Irmãos, vamos, a partir do versículo 18 do capítulo 2 de 1 João, ler e compartilhar algumas coisas com os irmãos. Que o Senhor nos abençoe. Filhinhos, já é a última hora. Irmãos, já é a última hora. Se nós tomarmos essa palavra literalmente, eu pergunto para você, o que você faria agora? Se essa realmente fosse literalmente falando a última hora, o que você faria? Hã? Chico, o que você faria, Chico? Oh, eu também, Senhor Jesus. Eu acho que nós investiríamos mais na nossa vida com o Senhor, na nossa comunhão com o Senhor, não é verdade? Então, irmãos, vamos viver como se fosse a última hora, vamos realmente investir naquilo que vale a pena. Quando você está sabendo que está no fim, você vai fazer aquilo que vale a pena. Aquelas coisas que são acessórias, você não vai dar importância, vai? Você vai dar importância nem para a roupa que você veste, se está na moda, se não está, seu cabelo está penteado ou não, não é verdade? Você vai dar importância para as coisas que realmente têm importância. Então, irmãos, eu quero dizer, o que tem importância para nós hoje? É uma pergunta. Será que é a nossa vida secular? Será que são as nossas coisas? Será que são os nossos bens? Será que são os nossos planos pessoais? Ou o que mais tem valor para nós é a nossa vida com o Senhor? Já é a última hora. O que você faria? Eu quero investir minha vida no Senhor. Quero investir naquilo que o Senhor ama. Sabe o que o Senhor ama? A igreja. Edificar a igreja. É isso que o Senhor ama, é isso que o Senhor quer. Então, irmãos, vamos juntos investir naquilo que vale a pena. Investir naquilo que realmente tem valor e naquilo que vai permanecer. Amém? Então vamos lá. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Tem muitos anticristos? Tem. Essa palavra anticristo, ela é usada apenas aqui por João. Quando a gente fala de Apocalipse, o anticristo lá de Apocalipse, mas em Apocalipse não usa essa palavra, né? Nem em Tessalonicenses, quando fala do homem da iniquidade, o homem da perdição e tal. Mas aqui está falando desse anticristo. E não é uma pessoa específica, mas aqui está falando de anticristos. Pessoas que não conhecem a Cristo, que não aceitam a Cristo, que negam a Cristo. E nós vamos ver um pouco mais a respeito disso, porque o pano de fundo dessa época em que João escreveu essa epístola é que havia muita degradação, muita confusão, as verdades estavam se perdendo,
E alguns entravam com alguns pensamentos que influenciavam os irmãos, mas aqui João está rebatendo, ele está clareando as coisas para nós. Irmãos, nós precisamos realmente receber a palavra pura do Senhor e conhecer a pessoa de Cristo. Irmãos, conhecer a pessoa de Cristo é fundamental para nós. Nossa vida cristã se baseia em Cristo. Não é isso? Nossa vida cristã se baseia em Cristo, que é uma pessoa maravilhosa. É uma pessoa inigualável. É uma pessoa diferente. E aí muitos fazem confusão. Muitos querem pôr suas opiniões em cima de quem é essa pessoa, de como é essa pessoa, e trazem confusão. E aqui no 19 fala assim: eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Irmãos, vocês são dos nossos? Acho que tem algumas dúvidas aí. Irmãos, vocês são dos nossos? Amém. Nós somos dos nossos? Amém. Saíram de nosso meio, quer dizer que estavam no meio deles, mas de fato eles não eram dos nossos. Não estavam na comunhão, não estavam inseridos verdadeiramente, tendo a realidade. Irmãos, como é importante nós estarmos inseridos no corpo de Cristo, fazendo parte. Como é importante estarmos engajados. Talvez essa palavra seja algo da modernidade hoje, tem que estar engajado, tal. Mas eu quero dizer, irmãos, nós precisamos estar engajados. Nós precisamos estar comprometidos com a palavra do Senhor, com o corpo de Cristo, com a igreja. Eu não posso me reunir aqui apenas como um espectador. Irmãos, isso não é para nós. Um religioso age dessa maneira, mas um cristão verdadeiro, ele é engajado, ele é parte, ele é membro do corpo de Cristo. Ele é dos nossos. Você é dos nossos? Amém. Mais uma vez eu vou perguntar: você é dos nossos? Amém. Você está engajado? Amém. Você está comprometido? Amém. Você está organicamente unido a esse corpo ou não? Amém. Irmãos, quando nós estamos organicamente unidos, não tem o que separa, não tem como sair, não tem como deixar, e não tem como não participar. Irmãos, nós somos participantes do corpo de Cristo. Amém. Participantes da pessoa de Cristo. Tem um livro que está circulando por aí, né? Comer de Cristo. Pois... Não, é bom o livro. Mas vamos comer de Cristo. Vamos nos alimentar. Irmãos, somos um ou não? Amém. Aleluia. Isso é muito importante para nós, para a nossa vida cristã ser uma vida saudável. Amém. Irmãos, se nós não estivermos engajados, comprometidos, edificados junto com os irmãos, nossa vida cristã, ela é superficial e ela tem perdas. Ela não é completa, ela é incompleta. Por isso, irmãos, nós precisamos realmente viver a vida da igreja. Ó Senhor Jesus, vamos lá. Então, eles saíram, tinham liberdade, eles saíram do nosso meio e tal. Versículo 20: e vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento.
Semana passada foi falado a respeito da unção. Quando João fala isso aqui, ele está com a cabeça onde? Com a cabeça voltada para aquela figura que está lá no Antigo Testamento, que é o óleo composto da unção, o óleo sagrado da unção. Isso está no capítulo 30 do livro de Êxodo. Irmãos, não dá para falar tudo o que já foi falado aqui, mas eu recomendo para os irmãos. A mensagem da semana passada trouxe alguns detalhes das especiarias que foram acrescentadas a um hin de azeite. E essas especiarias têm o seu significado na nossa realidade espiritual. Irmãos, isso é muito rico. Mas essa unção, hoje para nós, é o que, irmãos? É aquele óleo? Não. O que é unção para nós hoje? É o Espírito. Como nós precisamos receber essa palavra, essa revelação, essa verdade. Irmãos, mais do que conhecer os termos, conhecer as especiarias, tal, nós precisamos ter a realidade, a experiência. Aqui quando fala, e todos tendes conhecimento, irmãos, não é um conhecimento doutrinário, teológico, mas é um conhecimento de uma unção que está no seu interior. Uma unção pela qual você foi contemplado. Sabe o que é essa unção? É o Espírito. É Deus triuno habitando em você. Isso não aconteceu até que o Senhor veio, até que Deus se encarnou, até que Deus teve um viver humano na pessoa de Jesus, teve um ministério terreno, e Ele morreu por nós na cruz. Já podia receber o Espírito? Ainda não. O Senhor ainda precisava passar por essas etapas, morrer na cruz, ficar na morte? Não, Ele não ficou na morte. Nós cantamos um hino que removida foi a pedra do lugar. Irmãos, por que foi removida a pedra daquele lugar, daquele sepulcro? Por que foi removida? Para o Senhor sair? Não foi para o Senhor sair, foi para as pessoas entrarem e verem que estava vazia. O Senhor não precisava remover a pedra, Ele podia sair sem remover a pedra, como Ele entrou naquela casa e as portas estavam trancadas. O seu corpo ressurreto não tem limitação. O Cristo ressurreto é o Espírito que dá vida. Aleluia. Irmãos, você precisa ir lá naquela tumba para ver que ela está vazia? Ou você precisa checar com a sua experiência para ver que Ele habita em você? Cristo habita em mim. Vós tendes a unção. Vocês possuem unção. Vocês possuem o Espírito. Mas só depois que o Senhor morreu, ressuscitou, tornou-se o Espírito, é que a partir desse momento, Deus triuno, Pai, o Filho, o Espírito Santo, veio fazer o quê? Morar no homem. Irmãos, eu não sei se você tem uma percepção de como isso é grandioso. Eu tenho desfrutado muito dessa questão de Deus habitar em mim. Isso não aconteceu com Abraão, isso não aconteceu com Moisés, isso não aconteceu com Davi, não aconteceu com Isaías. Isso aconteceu com você. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Não aconteceu nem com João Batista. Entre os nascidos de mulher não há ninguém maior que João, mas o menor no reino dos céus é maior do que João. Por quê, irmãos? Porque Deus habita em meu espírito. É real ou não é?
muda a sua vida ou não? Muda a sua história ou não? Muda tudo. Então vós tendes conhecimento. Vocês têm conhecimento. Vou repetir, não é teológico, não é doutrinário. Irmãos, nós não podemos ser cristãos doutrinários, nós precisamos ser cristãos verdadeiros. Cristãos que têm experiência. Cristão que fala, eu conheço Cristo. Como que você conhece? Ele habita em mim. Ele mora em meu interior. Então, quando... Eu vou ter que ler João 7, tá bom? Os irmãos me perdoem, mas... Aleluia. João 7, 37. Os irmãos conhecem, os irmãos sabem do que eu vou falar, mas... é tão rico. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Você tem sede? Beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior, não é fora de você, é do seu interior, porque ele vai habitar em você, aqui ainda não habitava, do seu interior fluirão rios de água viva. E aqui o 39 é uma nota de rodapé, como se fosse uma nota de rodapé, uma explicação do João. O João está falando, isto ele disse com respeito a o Espírito. Algumas versões falam, ele estava falando de o Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. Preste atenção aqui agora, pois o Espírito até aquele momento não fora dado. Sabe por que não fora dado? Porque, literalmente falando, aqui não havia. Não havia. Não havia Espírito de Deus. Não havia o Espírito. Os irmãos entenderam isso na semana passada? Não havia o Espírito. Por que o Espírito? O Espírito aqui é o Espírito composto. De acordo com a figura do Êxodo 30. Lembra? Tinha mirra, tinha cinamomo, tinha cássia, tinha cálamo. Falei na ordem errada, mas não tem problema. Tinha as especiarias, essas especiarias. Irmãos, essas especiarias foram acrescentadas. Lembra que fala lá, de acordo com a arte do perfumista. Irmãos, nesse momento, o perfumista ainda estava fazendo a sua arte. Nesse momento, o perfume não estava completo. Por quê? Jesus tinha passado pela morte? Não. Mas em o Espírito tem o quê? A doçura da morte do Senhor. A eficácia da morte. Nesse momento, Jesus já tinha passado pela ressurreição? Não. Então, ainda estava sendo composto, a arte do perfumista ainda estava acontecendo. Irmãos, que bom que aconteceu. Não havia, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Esse glorificado é após a sua morte e ressurreição, sua ascensão, e ele se tornou o Espírito. Espírito que dá vida. Irmãos, e aí ele soprou para dentro dos seus discípulos e falou que recebei. A partir daí, todo que nele crê, recebe. Quem aqui creu no Senhor? Amém. Quem recebeu o Espírito? Amém. Vós tendes a unção. E todos vocês têm conhecimento. Amém? Amém? Aleluia. Voltando para João, 1 João, versículo 21. Não vos escrevi porque não saibais a verdade. Antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso? Quem é o mentiroso? Irmãos, primeiro nós temos que entender, a verdade é a realidade. Ela está ligada à unção, ao Espírito. O Espírito nos traz a realidade.
nos traz a verdade. Quem é a verdade? O Senhor é a verdade. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Então havia esse problema. Irmãos, até alguns falavam que quando Jesus foi para a cruz, o Cristo deixou ele, e depois só vai voltar quando Jesus voltar, daí vai se juntar Jesus e Cristo novamente. É muita confusão, né, irmãos? Então essas palavras eram dos gnósticos, dos seríntios, dos docetistas. Vocês querem saber mais a respeito dessa turma aí? Não precisa mesmo. Eles só faziam confusão, só problema. Eles não conheciam a pessoa de Jesus. Irmãos, Jesus é o Cristo. Jesus é o Cristo? Mateus 16:16, vamos lá. Mateus 16:16. Vamos ler juntos? Respondendo Simão, Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. João, capítulo 20, versículo 31. Vamos ler o 30 para a gente entender o contexto também. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para quê? Que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Quem creu aqui? Quem tem vida no nome do Senhor? Nós temos. Jesus é o Cristo. Essa palavra Cristo, irmãos, o que significa Cristo? Ungido. No hebraico é Messias, né? Já portuguesando, né? É Mexia, Machia, eles falam, tá? E em grego é Christos. Então, Messias, Cristo, ungido. Ele é o ungido, que foi prometido por Deus desde o Antigo Testamento. Irmãos, precisamos reconhecer que esse Jesus, esse homem que nasceu lá em Belém, daquela virgem chamada Maria, mas concebida pelo Espírito Santo, esse homem Jesus, ele é o Cristo. Alguém tem dúvida disso? Não, espero que não. Então, Jesus é o Cristo, e quem nega que Jesus é Cristo é o mentiroso, e esse também é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Quem nega o Filho tem o Pai? Não. Vou ler o 23 então. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Irmãos, Deus é Deus. Deus é triuno. Os irmãos, todos nós precisamos compreender que Deus é um. Deus é único. Não há 2, 3, 4, 5 deuses. Deus é apenas um. Tem vários versículos na Bíblia. Podemos ler aqui, acho que 1 Timóteo. Senhor Jesus. 1 Timóteo 2,5. Projeta aí, por favor. Porquanto, vamos ler bem forte. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Novamente fala Cristo Jesus. Quando fala Jesus, está principalmente relacionado à sua humanidade. Quando fala Cristo, está principalmente relacionado à obra, à ressurreição,
Amém, irmãos? Então, Jesus é o Cristo, e quem nega o Filho, nega o Pai. Então, eu não sei se vocês sabem, mas tem alguns que saem pelas ruas aí, e eles não são cristãos, mas eles querem pregar alguma coisa. Eu vou falar alguma coisa, tá? Eles querem pregar alguma coisa, mas eles não creem que Jesus é Deus. Eles negam a deidade de Jesus. Se eles negam a deidade de Jesus, eles têm o próprio Deus? É isso, irmãos, é claro. Quem nega o Filho não tem o Pai. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, qual o nome? Jesus. Os que creem em Jesus são feitos filhos de Deus. Se eu não creio em Jesus, eu não sou feito filho de Deus. Eu não tenho a regeneração, eu não tenho um novo nascimento. Mas graças a Deus, eu creio em Jesus. Amém. E você também crê ou não? Amém. Jesus e o Pai, o Filho e o Pai são um. Irmãos, é difícil entender. Você pode perguntar: Deus, por que o Senhor é triuno? Por que é assim, Deus? Não pergunte para mim. Um dia você pode perguntar para o Senhor. A nossa linguagem humana é insuficiente para explicar. De uma maneira tem distinção: Pai, Filho e Espírito. Por exemplo, você pega Efésios capítulo 1, ali fala das bênçãos do Deus, né? Bendito Deus e Pai que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes, tal. E aí começa: o Pai nos escolheu antes da fundação do mundo. Então o Pai fez algo. No tempo, o Filho nos redimiu, nos comprou com o seu sangue. Por meio de Jesus Cristo, nos predestinou para a filiação. Prossegue, versículo 6. Para louvor da sua glória, tal. Então, no tempo, irmãos, nós fomos redimidos. E depois fala do Espírito que nos cela, versículos 13 e 14. O Espírito que nos cela e nos dá o antegozo, o penhor da sua herança. O que significa isso, irmãos? Pelo Espírito eu posso desfrutar tudo que Deus é, tudo que Deus fez, tudo que Deus obteve para mim. Todas as riquezas de Deus estão no Espírito. E hoje, você está desfrutando ou não? Esse antegozo, um dia vai ser pleno. Irmãos, um dia vai ser pleno. Olha, hoje nós não conseguimos suportar, eu acho, toda a riqueza. Mas um dia, quando nós formos glorificados, nós vamos suportar. Amém? Mas eles são inseparáveis. Deu para entender? O Pai é um Deus, o Filho é outro Deus e o Espírito é outro Deus? Não. É Pai, Filho e Espírito. É um Deus. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos estão claros a respeito? Amém. Que bom. Aleluia. Então, quem tem o Filho, tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Senhor Jesus. Vamos ler um versículo aqui de 2 Coríntios, capítulo 13. 2 Coríntios 13, 13. Às vezes alguns livros podem citar esse versículo como 14, porque no inglês tem versículo 14, é esse versículo, mas no português não. Na versão em português não tem
Então é o 13:13 para nós, tá? A divisão é um pouco diferente no inglês, mas aqui para nós é o 13. Vamos ler juntos? A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Aleluia. Jesus, Deus, o Espírito Santo, tudo isso é o próprio Deus triuno. O que é triuno? Tri é 3, uno é 1, é 3, 1. Deixa eu explicar mais? Ai, que bom. Aleluia. Senhor Jesus. Versículo 24. Vamos ler juntos? Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis em vós no Filho e no Pai. Aonde nós permanecemos? No Filho e no Pai. O Pai está no Filho, o Filho está no Pai. João 14, só para a gente reforçar aqui. João 14. Senhor Jesus. João 14, versículo 11. Isso. Crede-me que estou... Onde Jesus está? No Pai. E o Pai? Quem está em quem? Quem está em quem? O Pai está no Filho, o Filho está no Pai. Entendeu? Amém. Capítulo 17. Senhor Jesus. 21. Fala assim: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Aí já entra uma outra situação, né? Mas vamos ficar aqui. O Pai em mim e eu em ti. Versículo 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado para que sejam um, como nós o somos. Quem é um? O Pai, o Filho. E o Espírito? O Espírito transmite tudo isso para nós, irmão. Nós temos a unção. O Espírito, o Pai, o Filho é um ou são um. Aleluia. Voltando para 1 João 2. Vamos lá. Irmãos, o importante é nós permanecermos no Filho e no Pai. Versículo 25. Vamos ler juntos? E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. E agora? A vida eterna. Quem aqui recebeu a vida eterna? Amém. Como fala João 3,16? Porque Deus amou o mundo, que deu, para que não receba, mas tenha. Tem muitas promessas ali no Evangelho de João. Irmãos, você creu no Senhor, você recebeu a vida eterna. E receber a vida eterna é receber o Espírito. É receber o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É receber Jesus, é receber Cristo, é receber o Deus triuno. Simplificando, né? Irmãos, tudo isso é a unção. É o Espírito habitando em nós. Versículo 26, 1 João 2. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Irmãos, havia uma tentativa de enganar os irmãos, de tirar os irmãos desse desfrute, dessa comunhão. Irmãos, hoje ainda tem muitos que procuram nos enganar. Infelizmente, muitos caem nos enganos. E os enganos não são coisas assim que parece, está na cara. Não. Os enganos às vezes entram de uma maneira sutil no seu coração, na sua mente, e começa a operar em você
Será que é isso mesmo? Será que é assim mesmo como os irmãos estão falando, como está na Bíblia? Será que estamos interpretando bem a Bíblia? Eu já participei de reuniões onde alguém estava pregando, falando, e usando os versículos que falam da pessoa de Jesus como o enviado de Deus, e aplicando para si mesmo. Desculpa de usar esse termo, na cara dura. Sem titubear. Irmãos, isso é engano ou não é? Isso é mentira ou não é? E querendo nos enganar, graças ao Senhor, muitos não foram enganados. Mas infelizmente outros foram. Outros foram enganados. Então, ao invés de seguir a unção, seguem essa pessoa. Isso é triste. Isso é triste, irmãos. Isso é triste. Essas questões, irmãos, são heresias. Negar que Jesus é o Cristo é heresia. Essas heresias, o que acontece? Que Jesus não é Deus, ou que Jesus não veio em carne, é como um fantasma, é como algo espiritual que estava ali, não é uma realidade. Sabe, irmãos, tantas coisas. A cabeça do homem é complicada. E por isso, alguns se aproveitam disso. Mas nós, irmãos, precisamos estar aqui, permanecer o que nós ouvimos desde o princípio. Versículo 24: permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Irmãos, vamos permanecer naquilo que ouvimos desde o princípio. Colossenses 3,16 fala assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Irmãos, esses últimos tempos, você tem que ser seletivo para ouvir certas coisas. Tem muitas vozes, tem muitas pessoas falando em muitos lugares. Na internet, então, está cheio. Cuidado, irmãos. Por isso vocês precisam dar valor para a unção interior. Para checar com a unção interior. Eu diria para os irmãos, não percam tempo com muitas coisas que estão por aí. Vamos investir mais naquilo que o Senhor tem dado para nós. Irmãos, vale a pena você pegar uma mensagem, sentar para ouvir novamente, pegar a Bíblia e acompanhar. Por exemplo, na semana passada falou dessas especiarias. Você pegou a Bíblia, você foi lá na Bíblia, checou. Sabe, os cristãos de Bereia, vai falar lá em Atos, eles eram mais nobres que os outros porque eles iam checar nas Escrituras se as coisas eram de fato como Paulo estava falando. Então, irmãos, quero falar para vocês, não é como alguns falam assim, o pastor falou. Irmãos, a Bíblia é que tem que falar com você. Eu estou falando aqui, eu espero que você esteja usando o seu espírito para receber a palavra, para julgar também, para discernir. E use a Bíblia para ver se está escrito. Amém? Então vale a pena, irmãos, vocês pegarem a mensagem, abrirem a Bíblia, verem, parar, não entendi aqui, volta. É verdade, irmãos. Isso é ruminar, isso é saudável. Tá bom? Então, irmãos, vamos permanecer naquilo que nós ouvimos desde o princípio. Amém ou não? Amém. Senhor Jesus. Versículo 27, vamos ler novamente? Quanto a vós outros, permanecem
permanecei nele, como também ela vos ensinou. O que a unção nos ensina? Mas vamos pegar aqui, ó. Permanecer nele. Irmãos, a unção é o Espírito se movendo em nós. Esse Espírito precisa se mover em nós. Esse Espírito precisa ser o centro da nossa vida. Esse Espírito movendo deve dirigir nossos passos. Irmãos, por isso não é um conhecimento exterior. Irmãos, isso tem que ser a nossa vida. E eu quero reforçar o seguinte: a unção, o Espírito, nos leva à comunhão da vida divina. O que está falando nesse livro? Comunhão da vida divina. Irmãos, você quer estar na comunhão divina, não? Nós precisamos estar nessa comunhão ou não? Irmãos, isso é crucial. Eu até falei para os jovens uns dias atrás: como você quer a sua vida cristã? Ela pode ser chata, ela pode ser religiosa, ela pode ser maçante, se você não tem comunhão com o Senhor. Se você não tem intimidade, profundidade com o Senhor, vai ser assim. Por isso nós temos a unção, que nos dirige, que nos ensina, que nos leva a experimentar mais das riquezas de Cristo. Irmãos, o que tem nessa unção? Tem a morte, tem a ressurreição, tem o viver humano do Senhor, tem os atributos de Deus, tem as virtudes humanas elevadas de Cristo. Irmãos, tem tudo o que eu preciso. Mas se eu quero viver uma vida cristã sem comunhão, sem experimentar o valor dessa unção maravilhosa que está em meu interior, irmão, minha vida cristã vai ser o quê? Superficial, maçante, falsa também. Irmãos, eu não quero ser cristão de mentirinha. Eu quero ser um cristão de verdade. Por isso a unção, pode ver, a unção dentro de você, o Espírito dentro de você, está sempre falando: volta para mim. Não está falando isso? Volta para mim. Volta para mim. Invoca meu nome. Leia a Bíblia. Ore, cante, desfrute, diga amém. Às vezes nós sentamos na reunião e nossos pensamentos estão tão longe, tão distantes, que os irmãos oram e a sua boca fica selada. Nem amém fala. É ou não é? Irmãos, nós precisamos ser libertados dessa vida sem comunhão, dessa vida superficial. Tudo o que você precisa está no Espírito. A morte do Senhor, por exemplo, Romanos capítulo 8. Versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Por que ele fala pelo Espírito? Porque o Espírito está lá, tem a especiaria da mirra. Não tem? A eficácia da morte do Senhor. Como que você vai mortificar os feitos do corpo? Ah, não vou pecar. Funciona? Nem no regime funciona. Não vou comer. Oh! Não precisa falar nada. Mas, irmãos, se nós voltarmos para o Espírito, se
Se nós permanecermos nele, os feitos do corpo são mortificados e nós temos vida. Certamente vivereis. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Vamos começar no 9. E ser achado nele. Irmãos, quem quer ser achado nele? A unção quer que você seja achado nele. Porque ela ensina você a permanecer nele. Ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Para quê? Para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Até aí tá bom. Irmãos, nós podemos conhecer o Senhor e conhecer o poder da sua ressurreição. Irmãos, quando nós conhecemos o Senhor, nós conhecemos o poder da sua ressurreição. Esse conhecer aqui é o conhecer da unção, é o conhecer interior, é algo espiritual. Irmãos, às vezes você precisa estar em ressurreição. É ou não é? Os problemas estão ali, você está ressurreto. A pedra está lá, mas você passa a pedra. A porta está fechada, mas você passa a porta. Irmãos, vamos experimentar a ressurreição. Aonde que está isso? Na unção, em o Espírito. Isso é real. Irmãos, isso é real. Isso é para a nossa vida. Você e eu precisamos nos apossar disso. Senhor Jesus, isso é algo maravilhoso. Quanto a vós outros, eu não sei quanto ao resto, mas quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. Irmãos, a unção vai permanecer em você. O Espírito vai permanecer em você. Você pode ir para muitos lugares, mas a unção vai permanecer em você. E quando você estiver nesses lugares, a unção está lá. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina. Irmãos, esse ensino interior, principalmente aqui está falando da trindade de Deus, do Deus triuno, dessas coisas que Jesus é o Cristo, dessas mentiras que vieram falando, tal. Não tem necessidade que alguém ensine que não é assim. O Espírito mostra para você, não é assim. Jesus é o Cristo. Amém. O Filho e o Pai são um. Amém. Vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira. Irmãos, você está procurando o que é verdadeiro? A unção é verdadeira. Amém. Experimente cada vez mais. E não é falsa. Permanecei nele, como também ela vos ensinou. Quem quer ser achado nele? Amém. Permanecer nele. Amém. É isso que a unção nos ensina. Ó Senhor Jesus. Deixa eu ver aqui se eu acho um versículo aqui que... Senhor Jesus. Eu não vou achar, mas não tem problema. Cristo habita em vocês. Amém. Irmãos, não esqueça disso. Amém. Nunca esqueça disso. O Senhor habita em você. Amém. A unção está gritando em você. Está clamando em você. Tem um salmo que fala, né, Tito? Cadê o Tito? Doutor Salmo. Ao meu coração me ocorre. Buscai-me. Onde que está isso, Tito? Perdão? 27,4. Vamos abrir. Amém. Senhor Jesus.
Vamos ler esse versículo. Hã? Não, não é esse. Ah, tá. Mas vamos ler o 4 também. Eu gostei do 4. Vamos ler juntos? Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. 8. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não acontece isso com você? Às vezes você está longe do Senhor. E eu? Eu estou aqui. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Irmãos, vamos buscar a presença do Senhor. Amém? Hoje aconteceu uma coisa complicada comigo, porque eu esqueci meu iPad e minha sinopse estava ali, mas a unção nos levou a lembrar de algumas coisas. Jesus é o Senhor. Vamos compartilhar, irmãos. Irmão, você que tem calma. Senhor Jesus, irmãos, que bênção, né? Graças ao Senhor, nós temos tal unção. Amém. Nós temos essa unção. Amém. E o versículo aqui fala assim: quanto a vós, a unção que dele recebeste permanece em vós. Daí no final fala assim: permanecei nele, como também ela vos ensinou. Então o problema não está na unção que permanece em mim, está em eu permanecer na unção. Vez por outra, irmão, eu bato fuja, eu não estou na unção, aí a coisa pega, irmão. Mas que bênção no Senhor permanecer, manter constante e doce comunhão. Permanecer me faz revigorar, move o Espírito na comunhão, doce comunhão. Irmãos, eu preciso permanecer, eu preciso desfrutar dessa doce comunhão. Aí as coisas ruins vão embora, irmão. Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia! Amém. Senhor Jesus. Finalzinho, o Alexandre estava falando a respeito da sinopse, né? Eu, quando vou falar uma palavra, eu faço a sinopse também no iPad, depois eu passo para o celular, aí eu vou lá, tiro uma cópia, né? Eu tenho medo de falar coisa que não provém de mim, mas a unção nos ensina todas as coisas, irmão. Oh, Senhor Jesus! Isso não quer dizer que eu não vou continuar, né, deixando em casa lá, eu vou continuar fazendo a sinopse e tendo um caminho, né, irmão? Mas o Senhor é aquele que nos ensina todas as coisas. Irmãos, um dia, eu já tive dúvida a respeito dessa unção. Um dia eu já tive dúvida a respeito do Deus triuno, mas graças ao Senhor, o Senhor um dia veio através de um irmão e falou que essa unção é verdadeira, que essa vida eterna é verdadeira. Irmãos, eu pude receber essa vida eterna, e hoje, irmãos, não tem como mais, eu vivo por essa vida que está no meu espírito. Oh, Senhor Jesus! Quando esse versículo, sempre que eu leio ele, eu falo: Senhor, o Senhor é maravilhoso, né? Eu não preciso de nenhum homem, né, para vir ensinar o que eu tenho que saber. Essa unção, esse Espírito composto, que passou por um processo,
Ele passou pela morte, Ele passou pela ressurreição, Ele pode me ensinar todas as coisas, aleluia! E eu quero aqui, para ler um hino para os irmãos aqui. O 139 fala assim: divina unção em mim habita, tudo vem me ensinar, sempre me leva no Senhor viver, e a presença dele traz. Gracioso é o mover do Espírito, como puro unguento em mim, base no aspergir do sangue tem, tal mover tem, jamais tem fim. Depois o 3 fala: com a essência de Deus unge, para eu o conhecer e ter seu próprio elemento que enche todo o meu ser. Ó Senhor Jesus. O 4: posso em comunhão mover-me pela unção interior, em Deus luz da verdade, ando eu, provo seu gracioso amor. Não posso deixar de ler o coro, cantar o coro. Mora em mim o Espírito, a unção, e todas as coisas vêm, então vamos te ensinar. Mora em meu Espírito, a unção, e tudo vem me ensinar. Aleluia! Amém. Vamos fazer uma brincadeira. O Marcílio pode se apresentar no serviço. Amém? Irmãos, eu estava comentando isso hoje em casa, O normal de nós cristãos é cada vez mais estar próximo do Senhor, Esse seria o normal, Eu tenho bastante tempo de caminhada, E nós cantamos um hino que o ponto de partida, é o Espírito. E muitas vezes, irmãos, essa situação que os irmãos estavam sendo enganados, e muitas vezes nós passamos por isso, porque o nosso velho homem ainda é forte. Eu já tive uma experiência semelhante às que o Xande compartilhou, porque o inimigo, ele não vai... O inimigo, ele é pedra de tropeço. Ele não é rocha. Porque a rocha você vê, Você desvia. A pedra, não. Então, irmãos, quando o inimigo vem, ele vem com palavras sutis, você não percebe. Mas a unção está dentro de nós. A unção fala para nós: tem algo errado. Não tá batendo. E muitas vezes, irmãos, eu não sei se os irmãos já tiveram experiência, quando você está indo para algum destino e você pega o caminho errado, algo falando de você, viu? Não está certo isso aqui. Eu nunca passei aqui. Tem algo errado. Então o Senhor, Ele fala conosco todo o tempo. Então nós precisamos exercitar, estar na presença do Senhor. Aí, porque, irmãos, por causa do pecado, todo ser humano é surdo espiritualmente. Por isso que muitas vezes a gente não escuta o Senhor falar, mas o Senhor fala o tempo todo. Aí, quando a situação é muito surda, o Senhor está falando no nosso exterior, a gente não escuta, aí o Senhor tem que apelar para os universitários, tem que usar algum irmão, para chegar em você e falar: não é assim. Então, irmãos, louvado seja o Senhor por essa unção. Por todos esses elementos compostos que nós vimos lá no Antigo Testamento, lá em Êxodo. Isso é muito rico, irmãos. Hoje nós podemos desfrutar isso. Não é só conhecer, nós podemos desfrutar disso tudo no nosso dia a dia. Aí no nosso dia a dia é tão gostoso, E outro ponto que o Xande compartilhou também, a nossa vida cristã, será que a minha vida cristã é maçante? Isso é chato, irmãos. Quando você está fazendo algo ali para representar alguma coisa. Mas o Senhor não é isso. O Senhor nos libertou. O Senhor nos tirou da religião. O Senhor nos deu a vida. Não é? Nós bebemos aquela água viva lá de João 7, porque o Senhor foi glorificado. E hoje Ele habita em nós. Amém. Que maravilha, irmãos. Nós sabermos de tudo isso e não tomar posse disso.
Oh, é muito triste. Mas louvado seja o Senhor. O Senhor não desiste de nós. O Senhor nos traz essa palavra maravilhosa para a gente desfrutar. Amém, aleluia. Amém. Senhor Jesus. Irmão, nós sempre somos alvos do inimigo. Ele está sempre querendo nos enganar. Na verdade, a gente está sujeito a muitos enganos. Não é verdade? Alguns dias atrás, nós fomos fazer uma compra e simplesmente era golpe, né? Então o inimigo está sempre querendo aplicar um golpe. Irmãos, é isso aí. Mas o Senhor está sempre cuidando de nós. Senhor Jesus, eu não posso pegar a estrada ou então estar dirigindo e ficar conversando muito. Porque senão ou eu passo numa placa pare, ou eu passo a entrada de um lugar. Então eu não posso me distrair. Irmão, quando nós nos distraímos e tem muitas distrações, nós podemos nos perdermos, errarmos. Senhor Jesus, eu estava com o Alexandre, sentado à sua esquerda, eu sou testemunha ocular e ouvi as mesmas coisas, tá certo? E o Alexandre falou assim para mim: ô Neto, não é isso que está escrito. Então, irmãos, eu estou testificando que eu estava junto com o Alexandre, é fato, isso que realmente alguém estava querendo se passar pelo próprio Senhor. Senhor Jesus, amém. Mas irmãos, graças ao Senhor pela unção que vem do Santo. Senhor Jesus, amém. Está dentro de nós o próprio Espírito que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Isso é um fato. Louvado seja o Senhor. Agora, essa unção, irmãos, ela é o Espírito em movimento. Tem que estar se movimentando em nós, nos conduzindo, nos dirigindo, que nós possamos estar sempre nos voltando ao Senhor, invocando o nome do Senhor, indo à palavra do Senhor. Irmãos, ó Senhor Jesus, e assim, irmãos, essa unção vai funcionando, vai se movendo, e nós vamos tendo realidade. Na sexta-feira nós cantamos, um dos hinos que nós cantamos, que é o 101, diz assim: quero em minha vida tua realidade. Então, irmãos, cristão de mentirinha não funciona, tem que ter realidade. A nossa vida, a nossa lida é uma vida de ter realidade. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, graças ao Senhor pela palavra dessa manhã, graças ao Senhor pela palavra da semana passada, todos aqueles elementos da unção que estão dentro de nós, ó Senhor Jesus. Então, graças ao Senhor pelo Espírito sempre nos guardando, nos guiando e nos livrando das mãos do inimigo. Jesus é o Senhor. Amém, irmãos. A unção que todo nos ensina. Amém. Esse é o título já faz um mês, né? E o irmão Alexandre falou, leu, né? Que estamos na última hora. Última hora. Isso foi falado mais de 2000 anos atrás, né? Faz muitos séculos. E realmente a inteligência artificial começa a falar muitos disparates, baboseiras, que não tem nenhum respaldo bíblico. E nós não devemos nem dar ouvidos para isso, porque é tóxico, irmãos. É muito tóxico. E o irmão fez uma pergunta também. Se você soubesse que esse é o último dia, o que você faria? O que faríamos, irmãos? Continuar buscando Ele, desenvolvendo nossa salvação com temor e tremor. Amém. Essa unção nos ensina de todas as coisas. Ela é verdadeira e não é falsa, irmãos. Amém. Não é falsa. Amém. Amém. A unção nos ensina todas as coisas. Não precisa que ninguém ensine você, irmão. A unção ensina você. E o Alexandre tem falado que realmente Jesus é Deus, Deus é Jesus.
E se você for visitar a minha pessoa, que vá, tá? Vou te dar o endereço, você vai visitar para nós ter uma comunhão. Lá na porta do apartamento está assim: Jesus é a ponte que leva a Deus. Então todo mundo que passa ali, ele sabe que ali há um profeta de Deus. E sabe que Jesus é Deus. E Jesus leva a Deus. E Deus é Jesus. E Jesus é Deus. E ontem eu pude pregar. Eu gosto de pregar. Você gosta de pregar? Exercita bastante que você vai pregar direto. Vai ficar direto, só na unção. Estava no trabalho lá no prédio lá, pintando vaso. E eu cantava: quero ser um vaso de bênção. E as pessoas passando: um vaso escolhido para ti. Aí, pintando um vaso. E pode sair, dá para pregar o evangelho. E ontem eu tive uma oportunidade. O vizinho desceu, o pessoal do outro lado lá, desceu. E teve uma comunhão, eu toquei na palavra. Ele fala irmão para mim, amém, amém. Aí quando eu falei com ele, aí ele falou, eu falando a palavra, ele falou assim: eu sou católico. Aí a unção já falou para mim: fale para ele, explique para ele, não deixe ele enganado. Eu sou católico. E daí ele fez a pergunta para mim: então, irmão, quando alguém fazer uma pergunta para você, você esteja no Espírito. Aí ele falou assim: eu sou católico. E você, seu Benedito? Eu sou católico, apostólico, mas não romano. Em nome de Jesus. Essa é a pergunta para ele. Eu falei: não se abala não, que é isso mesmo. Aí matei a charada com o Senhor no Espírito. Sou católico, daí eu expliquei para ele. Ele ficou me balançando. Eu falei: conta o seguinte, eu sou católico, porque a palavra católica no hebraico, eu falando hebraico, no hebraico é universal. O Espírito é universal. Então por isso que, daí eu comentei com ele, por isso que os católicos falam que a igreja deles é a primeira, né? Daí eu expliquei, falei: não, eu sou católico, apostólico, mas não romano, porque eu sigo os ensinamentos dos apóstolos aqui na palavra. E já falei para ele: o Papa, ele tem que dar a palavra que está na palavra. Eu não sigo ele, eu sigo a palavra. Esse é a unção. Na verdade, então acabou. Não deixa esse negócio de... Bom, o Alexandre falou umas coisas de alguém que fala que o pai não é isso, o filho não é aquilo. Irmão, isso daí, quando vim perto de você, você já desembainha a espada e cloc. Não, irmão, não tem, fica alisando o diabo. Ficava pulindo o chifrinho do diabo, que a turma fala que tem chifre. Não fique pulindo, é boa. Porque a unção... Irmãos, por que você está vivo hoje? Porque você está... Amanhã você vai trabalhar, mas a unção está com você, querido. Você está dormindo, eu tenho experiência, você está dormindo, você vai tomar um copo d'água, o Senhor fala: tome água. Você toma água. Aí você vai e tal, daí você vai chegar lá, o Senhor começa a cutucar você, né? Começa a cutucar. Eu já tive experiência de tempo de frio, cutucar eu para ajoelhar e orar, eu não, deitado de novo, mas não dá, irmão. Você deita, o Senhor cutuca você de novo. Aleluia! Aleluia pelo Espírito! E tem uma coisa, quando você estiver na presença do Senhor, você não vai chegar lá, o Senhor vai falar assim: aqui está Jesus, aqui está... Irmão, não vai ter essa lá na presença do Senhor. Ele é o princípio e o fim. Está tudo consumado, está nele, é o Jesus. Irmão, eu vou parar por aqui. Mas eu volto, hein? Se Deus quiser. E se Ele não quiser, eu vou dormir com o Senhor, eu vou ser arrebatado, não quero nem saber. Isso é Ele que faz, Ele que sabe. Ele que sabe de você. Você que está aí também, ó. Invoca o Senhor, o Espírito está dentro de você. É só você invocar. Vamos lá invocar? Ó, você que está ouvindo essa live, vamos lá invocar? Ó, igreja, vamos invocar? Ó, você aí, vamos falar: ó, Senhor Jesus, amém. Ó, Senhor Jesus, amém. Esse é o Espírito, amém? Senhor Jesus. Eu vou parar. Amém. Eu vou começar. Eu queria convidar todos os irmãos para ler, o irmão colocar ali na lousa, 1 João, né, 2, o 24, a primeira parte. Queria ler com todos os irmãos, só a primeira parte. 1 João 2, 24. Permaneça
em vós o que disse desde o princípio. Até aí. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Irmão, o Senhor quer que permaneça o que nós ouvimos desde o princípio. Que nem o Alexandre falou, muitos querem nos enganar, mas nós temos uma história. Nós temos que permanecer naquilo que temos ouvido desde o princípio. Tem muitos ensinamentos novos, muitas profecias novas, mas o que o Senhor quer é que nós permanecemos no que temos ouvido desde o princípio. Quando você começou a reunir, que você ouviu aquela palavra, permaneça nessa palavra. Não mude aquilo que o Senhor tem nos ensinado. E igual o Alexandre falou, onde está? Está na Bíblia. Nós vamos permanecer no que está na Bíblia. Amém? E a unção nos ensina a permanecer na Bíblia. Amém. Nós cantamos, né, irmãos, alguns hinos, né, que nos ajudam com relação à palavra. Moras, ó Senhor. Amém. Em meu interior, hás de teu labor concluir. Amém. Por que ele vai concluir, irmãos? Porque ele mora em nós. Amém. E aquilo que ele começou, que ele iniciou, ele vai concluir. Ele vai concluir. E nós cantamos também, posso segui-lo, que tudo me ensina e é permanente. E é real. Nós podemos seguir o nosso Senhor, sendo fiéis à unção que está em nós. Amém. Graças ao Senhor pela palavra. Eu tenho a impressão que, às vezes, as pessoas e nós mesmos podemos incorrer nessa situação, vivem num mundo de mentiras, né? O mundo vive um mundo de mentiras. Mas nós podemos conhecer aquilo que é real, Amém. Aquilo que é verdadeiro. Amém. E aquilo que é verdadeiro está em nós. Amém. Eu lembrei aqui de Atos 2:36, diz o seguinte: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém. Jesus Cristo é o Senhor. Amém. E Ele habita em nós. Amém. E essa questão do Senhor ser o Espírito, né? Falando de salmos, eu também lembrei de um salmo, que é o Salmo 25:14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Amém. Pelo fato dele estar em nós, ser o Emanuel, Deus conosco, nós podemos conhecê-lo na intimidade. Amém. Ele não pode ser alguém estranho para nós, como um visitante em uma casa, mas é alguém que nós podemos conhecê-lo de maneira próxima, na intimidade. E a intimidade acontece com iniciativa, com tempo dedicado. Então eu preciso dedicar tempo para ter comunhão com Deus. Amém. Deus não pode ser estranho para mim. Ele precisa ser alguém próximo. Amém. Preciso conhecê-lo na intimidade. Amém. E nós podemos conhecê-lo na intimidade, porque Ele é o Espírito e está em nós. Amém. Muitas vezes, né, quando eu era adolescente, eu ficava lendo as histórias dos evangelhos e eu ficava pensando que seria muito bom fazer uma viagem no tempo e conhecer o Senhor ali fisicamente, né? João, que teve a oportunidade de ali o Senhor reclinar ali sobre o peito dele. Mas, irmãos, é muito melhor ter o Senhor habitando em nós hoje. Amém. Então nós podemos conhecer o Senhor de uma maneira rica, verdadeira e real. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia. Nós podemos conhecer, né, o Senhor de uma maneira rica e real, né? Que Ele habita em nós, né? Que eu toquei, né, desde a semana passada na palavra, foi na questão, né, do processo que o Senhor passou para poder entrar dentro de nós, né? Lá com a mirra, a cássia, cada item, né, a importância que tem, né? O óleo, né, o azeite, né, para que o Senhor pudesse derramar para dentro de nós, né? E eu não entendia, né, por fato de, né, ter vivido muito tempo na religião, essa questão do Espírito, né? Como ele poderia ser, como lá ele falava que Deus era Espírito, né? Mas ele não tinha um acesso assim aos homens como hoje ele tem, porque ele precisou passar por esse processo, né? Ele precisou vir à Terra,
Ele precisou, né, ter a humanidade dele levada, né? Senhor Jesus, isso daqui tudo eu aprendi aqui, né, com os irmãos, né, ouvindo a palavra, ruminando a palavra, e eu fui, o Senhor foi clareando a minha mente, né, esse processo do Espírito, para ele entrar dentro de mim, ele precisou passar por todo esse processo, né, esse processo maravilhoso, e hoje ele habita em mim. Mas ele não quer ficar só no meu espírito, ele quer se expandir por todo o meu ser, né? E esse todo o meu ser envolve minha alma, minha vontade e minha emoção, né? Então, para que isso ocorra, a gente precisa o quê? Estar se alimentando da palavra do Senhor, dependendo do Senhor, né? Buscando sempre a verdade. Porque nós sabemos aí que o mundo está no maligno, e Satanás ele está feroz, mas nosso Deus é todo poderoso, né? Onde foi falado, né? O Senhor é o nosso Deus todo poderoso, né? Aleluia por esse Deus todo poderoso. E hoje o Senhor ele quer entronizar no nosso coração, né? Muitas coisas querem se entronizar no nosso coração. Uma vez eu estava passando por uma situação muito difícil. Aí um amado irmão chegou em mim e falou, irmão, eu não consigo me libertar dessa situação. Daí o irmão falou assim, é porque tem outra coisa entronizada no seu coração. Tira isso do teu coração e deixa o Senhor entronizar no teu coração. Aí eu comecei a orar, falei, Senhor, o Senhor possa se entronizar no meu coração. Eu não quero essa situação para mim. E a partir do momento que eu comecei a orar desse jeito, o Senhor me libertou dessa situação, né? Eu louvo o Senhor pela unção, né? Porque a gente deve seguir a unção. E a gente só segue a unção quando a gente se volta a nossa mente para o Espírito, né? Para a palavra, né? Então, aquele irmão falou, muitas situações vêm ao nosso encontro, mas se a gente está constituído da palavra, a gente vai falar, não é isso não. O Senhor falou isso, aquilo, né? Está aqui no versículo tal, isso, aquilo, né? Eu tenho muitos irmãos, conhecidos, né? E aí eu falo assim, vamos lá ver então na palavra se é isso que o Senhor está falando, né? Então, aleluia pela palavra, né? Aleluia pelo Espírito, né? E com relação que o Senhor fala que, né, que Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Ele é um só, né? Aqui em João 10, em capítulo 10 e versículo 30 fala assim, eu e o Pai somos um, né? Então, não tem como falar, né, que eles são separados, não tem, porque eles são um, né? Desde o princípio, né? O Senhor deixou bem claro, né? De Gênesis a Apocalipse, o Senhor vem falando, nós somos um, né? E o Senhor quer nos tornarmos também um em Cristo Jesus, amém. Amém. O Alexandre falou que tem muitas vozes, né? Muita gente falando, né? E de fato tem muitas coisas falando, né? E tem os falares cristãos, religiosos, tem os falares do mundo, que são os conteúdos, são os sei lá, blogueiro, tem tantas coisas aí que querem estar sempre falando, né? Tem tantos orientadores, todo mundo quer orientar. Se der alguma coisa, você vai lá, tem alguém te orientando. Em tudo, irmãos, isso aí toma o tempo, né? E também, de uma maneira espiritual, tem gente falando também, né? E tem gente que é um absurdo, fala e orienta, não como o apóstolo João orientou aqui. Tinha gente falando coisas falsas, mas ele orientou, ele nem falou assim, fica no que eu falei para vocês. Ele poderia falar isso, que ele é apóstolo, não é? E ele escreveu o que o Senhor falou. Mas ele fez uma coisa interessante que eu achei aqui. Para solucionar essa questão das pessoas, dos falares que estava havendo naquela época, ele falou assim, vós possuis a unção. Olha que isso quer levar para o caminho certo, né? Vós tendes a unção que tudo vos ensina, né? E por último, a unção ensina todas as coisas, e ela fala assim, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. A unção, irmão,
ensina todas as coisas. E a unção também ensina uma coisa para nós: para permanecer nele. Então, e o apóstolo João, ele ensinou isso aí para as pessoas, os irmãos, que estavam com dúvida, que estavam ouvindo outras coisas, né? E é diferente, né, de que tem pessoas hoje em dia falando, e depois ela fala assim: ó, não precisa Bíblia não, só imergir no que eu falei aí. Irmão, isso aí não vem da palavra, não é o que a palavra nos orienta. A palavra nos orienta, ó: vós tende a unção que vos ensina a respeito de todas as coisas, ela é verdadeira e ela nos ensina a permanecer nele. Então o Senhor quer que a gente permaneça nela. Ouça as coisas, como o nobre de Bereia, eles eram nobres porque eles consultavam a palavra. Então, se alguém fala assim: ó, é isso que eu falei, não precisa mais nada. Não, falo, precisa sim. A orientação que nós recebemos, pode pegar mensagem dos irmãos, de qualquer irmão, de qualquer pessoa, mas rumina ela, mas com a palavra, com a unção ensinando ali, né? Não é porque a pessoa ensinou, mas e daí? Esse ensinamento é da unção? Então, realmente a gente precisa ser aquele que exercita, né? A estar diante do Senhor, né? A ser ensinado pela unção. Isso é verdadeiro, né? E é quem dá a última palavra. É quem tira todas as nossas dúvidas, né? Independente de quem falou, de quem não falou, a unção vai nos ensinar todas as coisas. E ela fala aí: permaneça em mim sempre, né? Louvado seja o Senhor. Amém. Aleluia. Bom, temos alguns avisos para passar para os irmãos. Então, o aviso é sobre a reunião de jovens hoje à tarde, aqui na Casa 1, abolindo as distinções. Amém, jovens? Estão todos convidados para a tarde estar aqui na Casa 1. Deixa eu falar algumas coisas aqui, depois tem um vídeo para passar. Recebi agora uma mensagem da Márcia Martins a respeito do irmão Sebastião. As informações são as mesmas, esperando passar as primeiras 48 horas para ver como caminham as coisas. A saturação sob aparelho e rins sob medicação, para ajudar. Pneumonia instalada e alimentação sob soro. Só aguardar a evolução. À tarde teremos informações de hoje. Então, essas são as informações sobre o irmão Sebastião. Vamos orar por ele também. Tem um pedido de oração da irmã Adriana, filha do Zico de Anhembi. Ela vai ser internada amanhã para fazer, pela segunda vez, uma biópsia, e ela pede oração da igreja. Precisa estar bem. A semana passada foi cancelada porque ela não estava bem. Então, precisa estar bem para fazer essa biópsia. Por outro lado, temos aqui um agradecimento. Obrigado à igreja pelas orações, pela grande misericórdia do Senhor, estou bem. O nosso coração é de muita gratidão. Jesus Cristo, nosso amado Senhor. Sueli Brito. Aleluia. Amém. Então, nós vamos orar depois por esses assuntos e vamos passar um vídeo então primeiro, tá? Pode passar. Oi, pessoal. As férias com Jesus foram incríveis. Obrigado a todos que participaram e serviram nossas crianças com tanto amor. Agora confiram algumas fotos desse momento especial. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Não é essa, não. É outra. Essa já ficou no passado. Vai começar a...
Vai começar a melhor aventura. Olá, irmãos! Temos notícias boas para todos, especialmente para as crianças. Já temos as datas de nossas férias com Jesus. Vão ser 4 dias muito abençoados com Jesus e com os irmãos. Marque aí, de 9 a 12 de julho. Guardou? 9 a 12 de julho. As crianças não podem perder de jeito nenhum. Claro, os pais também não podem perder. Já podem fazer as inscrições. Procurem o irmão Jefferson para saber mais sobre as inscrições. Irão mais surpresas por aí. Vamos nos preparar. Ó Senhor Jesus, muito obrigado pelas férias com Jesus. Vamos orar juntos, agora com força. Senhor Jesus, abençoe os dias para nós estarmos juntos. Queremos passar as férias com você, Jesus. Amém e até a próxima. Tchau. Férias com Jesus, a gente vai. Férias com Jesus, a gente vai. Então está marcada as férias com Jesus de 9 a 12 de julho, tá bom? Por conta disso também, na reunião conjunta que vai ter no dia 28, se não me engano, o serviço de crianças vai servir macarrão para os irmãos, também para poder angariar fundos para as despesas que se farão nas férias com Jesus, tá bom? Então os irmãos já vão se preparando, tá? Aleluia. Como foi dito, os irmãos podem fazer inscrição já com o Jefferson, tá bom? Inclusive podem ir pagando já, embora não tenha um valor já fechado, mas já pode fazer uma poupança aí, o Jefferson pode dar as instruções devidas aí. Amém, irmãos? Amém. Já podemos orar pelas férias com Jesus das crianças, né? Aleluia. Então, acho que é isso. Tem mais algum aviso? Não? Tá bom. Vamos orar, então, pelos irmãos. Amém? Amém. Senhor Jesus, te agradecemos pela vida da igreja, por tudo que o Senhor tem dado a nós. Senhor, colocamos a Adriana de Anhembi na tua presença. Cuida dela, Senhor, faz com que ela esteja bem para fazer esse exame. Senhor, dá recuperação da saúde, cuida dos irmãos ali de Anhembi, Senhor. Há tanto tempo eles têm lutado, permanecido no Senhor, continua a trabalhar neles e dá essa recuperação para a Adriana, Senhor. Nós entregamos em tuas mãos. Também oramos pelo nosso irmão Sebastião, Senhor, irmão idoso, que o Senhor fortaleça o seu organismo, cuida dos médicos, dos remédios, tudo que está sendo ministrado a ele, abençoe toda a família, Senhor, todos que estão ali cuidando dele, Senhor Jesus, que essa pneumonia seja debelada, Senhor, que o rim funcione normalmente, nós colocamos tudo diante do Senhor. Ó Senhor, nós amamos a Ti, amamos ser cuidados por Ti. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Abençoa cada irmão aqui, cada irmão, irmã, que tenhamos uma semana no Senhor. Sejamos achados em Ti. Aleluia, nós te amamos. Amém. Obrigado, irmão. Jesus é o Senhor.